Prometo que não haverá musicalidade na nossa... Sabe que a gente podia até criar uma música misturando regimes e defesa comercial. Acho que ia ficar bacana. Ia ficar bacana. Michel Teló em ritmo, né, de defesa comercial. Pessoal, a nossa abordagem vai ser específica nos temas pelos quais nós fazemos uma aposta, né, para esse concurso. Lembrando que para quem vai fazer a prova para auditor fiscal são 15 questões de legislação aduaneira mais CI. Se eu tivesse que arriscar um palpite, eu diria que serão 7 de LA e 8 de CI, e não o contrário. Né? Há uma predominância de visão desenvolvimentista nas provas e não de visão Receita Federal, apesar de ser um concurso para a Receita Federal. Quem vê as últimas provas da ESAF tem visto que o enfoque não é um enfoque fiscalista, é um enfoque desenvolvimentista. Então, quando você for fazer uma questão subjetiva, analise com um ponto de vista desenvolvimentista. Né? Uma coisa importantíssima é você saber os conceitos e as classificações. Bom, aí você já trabalhou praticamente 30% do conteúdo. E vou dizer que desses 30% do conteúdo que você trabalha com esses dois termos, conceitos e classificações, você está matando mais do que 70% da prova. Mais do que 70% das provas de CI têm sido recorrentemente de conceitos e classificações. Por quê? Eu vou falar baixo isso. Porque provavelmente a pessoa que elabora a prova não entende disso. Tá? É triste, mas é verdade. Tá? Quem vê as últimas provas vai chegar a essa conclusão. Quem elabora a prova não é especialista no assunto. Então as perguntas de CI principalmente vão ser básicas. Já de LA, a minha aposta é que finalmente vão colocar alguém da Receita para fazer a prova. Tá? Então, finalmente a prova vai ter uma visão Receita Federal. Essa é a minha aposta para legislação aduaneira. Porque se a pessoa que está elaborando a prova de CI não entende nada de CI, de LA é que ela não vai entender nada mesmo. Tá? Porque é um conteúdo bem diferente daquele que a gente estuda em comércio internacional. E não tem nada de desenvolvimentista. Não é adaptável a esse viés, a esse ponto de vista. Então, conceitos. Que conceitos são importantíssimos? Bom, no material de véspera que vocês receberão, tem lá, basicamente, aqueles conceitos que eu distribuí em classe sobre regimes. Tá? Regimes é a minha grande aposta. Eu não diria que você vai, nessas 15, encontrar uma questão sobre regimes. Eu diria que nessas 15 você vai encontrar mais de uma questão sobre regimes. Tá? E pelo menos uma delas será, mais ou menos no seguinte sentido. O entreposto aduaneiro, o depósito especial, o drawback é o regime que permite, e aí vai te dar as alternativas. Pô, você não tem desculpa para errar isso, porque são 2 páginas de estudo. Você vai estudar 2 páginas e está ganhando uma questão com 2 páginas de estudo. Lá em CI a gente vai ver outros temas que também você estuda em 1 página e vai matar uma questão. Tá? Então, se você quer garantir o mínimo, pelo menos para estar no páreo, esses assuntos são indispensáveis. Agora, se você quer competir mesmo, é nesses que você não pode perder ponto. Porque nesses todo mundo vai ganhar. Né? Então, conceitos e classificações. Tudo que for conceituável e tudo que for classificável te interessa mais. Ok? Então, nessa revisão geral, se atenha a esses tópicos, conceitos e classificações. Bom, agora já entrando no mundo do conteúdo específico do edital, as minhas apostas são essas aqui. Em primeiro lugar, regimes aduaneiros. Tema número 1, regimes aduaneiros. Basicamente, o que você tem que saber de regimes aduaneiros? Conceitos. Tem algumas classificações? Tem. Por exemplo, se eu te perguntar, o drawback existe em quais modalidades? Restituição, suspensão e isenção. E se eu te perguntar mais a fundo, em qual dessas modalidades a administração é totalmente da Receita Federal? Restituição. Ok?
Se eu te perguntar quais as modalidades de entreposto aduaneiro? Entreposto aduaneiro na importação e entreposto aduaneiro na exportação. Tem mais algum regime que existe tanto na IMPO quanto na EXPO? Trânsito aduaneiro, boa. Trânsito aduaneiro. Existe algum regime que me permite importar determinado produto, ele fica temporariamente aqui, e na volta, o produto que vai sair não é necessariamente aquele que entrou, eu permito um equivalente? Como que é o nome desse regime? Eu vou especificar melhor, porque com os dados que eu dei, poderia ter duas respostas. Então vamos lá. Entrou um bem, alternativa A, entrou um bem e está saindo exatamente o mesmo bem, a vaquinha. Entrou um bem e está saindo exatamente o mesmo bem. Isso é admissão temporária. Entrou o bem, consertou e saiu. Isso é admissão temporária para aperfeiçoamento ativo. Agora, entrou um combustível. E aí o governo precisou usar ele para o estoque regulador e agora está saindo um combustível equivalente. De que regime eu estou falando? REPEX. Bom, REPEX. Ok? Então, a minha aposta é nos regimes mãe, né? Quem são os regimes mãe? Os 6. Trânsito aduaneiro, admissão temporária, exportação temporária, entreposto aduaneiro, e os 2, admissão para aperfeiçoamento ativo e exportação para aperfeiçoamento passivo. Mas saiba que, como a prova tem um viés MDIC, um viés desenvolvimentista, um regime que é candidato é o drawback. É um bom candidato. Tá? Qual é a grande novidade de drawback? Existe uma modalidade, uma submodalidade de drawback chamada drawback integrado. O que é o tal do drawback integrado, se ele aparecer na sua prova? O drawback integrado permite que entrem com suspensão, por exemplo, não só bens estrangeiros com suspensão dos tributos devidos na importação, mas também bens nacionais com suspensão da tributação interna. Ele combina aquilo que antigamente se chamava de drawback verde e amarelo com aquilo que se chama de drawback mesmo, suspensão. Tá? E ele é a moda, é o assunto do momento. Então, se a prova cobrar atualidade, ele é o tema mais atual que a gente tem em termos de drawback. Tá? Existem também 3 regimes aplicados em áreas especiais. Quais são eles? Zona Franca de Manaus, ZPE e área de livre comércio. Ok? Sobre tributos, você vai encontrar uma questão na sua prova? A resposta é sim. Veja, eu estou começando pelos temas em que eu não tenho a mínima dúvida que você vai encontrar uma questão na sua prova sobre eles. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Depois a gente vai conversar sobre os talvez. Né? Dentre os tributos, qual é o mais importante? Se você tivesse que chutar, qual desses tributos vai cair na prova? Qual você chutaria? O II, o imposto de importação. 90% do que a gente estuda dessa matéria aqui é II. Tá? Claro, tem alguns conteúdos que é para quem quer passar em primeiro colocado no concurso. Né? Por exemplo, o cara que sabe todos aqueles regimes suspensivos de contribuições para PIS, PASEP e COFINS, REPs, RECAP, que sabe todos aqueles regimes, esse cara tem um fator diferencial. Tá? Vamos dizer assim, que vocês devem reconhecer que esse cara merece ter um ponto a mais que vocês, não é verdade? Esse cara estudou todos esses regimes que tem 1% de chance de cair, mas ele estudou todos. Tá? Então ele merece mesmo ter um diferencial. Tá? Mas a regra é você saber II e em todos os demais saber os requisitos essenciais da regra matriz incidência. Ou seja, para todos eles eu tenho que saber o fato gerador. Tá? Disso eu não tenho como fugir. Eu tenho que saber o fato gerador de todos. Base de cálculo. Tenho que saber a base de cálculo de todos. Inclusive aquela base de cálculo que hoje se discute a constitucionalidade, que é a base de cálculo de PIS, PASEP e COFINS na importação. Se cair, a gente vai anular. A não ser que a pergunta seja tão insossa que não assuma ponto de vista.
porque hoje está em repercussão geral no STF a discussão da base de cálculo de PIS/PASEP e COFINS da importação. Mas se a gente ficar nos dois tributos essenciais de comércio exterior, qual é a base de cálculo, qual é o fato gerador para efeito de cálculo do imposto de importação, em regra? Registro da DI. Qual é o fato gerador do imposto de exportação para efeito de cálculo? Registro do registro de exportação, é o registro do RE, ok? Lembra que a gente desenhou uma tabelinha em que a gente identificava as discrepâncias entre fato gerador e pagamento? Quando que você paga o II? Ele é debitado em conta no registro da declaração de importação. E quando que você paga o IE? Naquelas raríssimas hipóteses em que ele é cobrado, não é? Em até 15 dias da DDE, da declaração, da DE, da declaração de exportação, ok? Em relação, se eu te perguntasse o que esses dois tributos aqui têm em comum, IPI e ICMS? Boa, fato gerador. Os dois têm como fato gerador o desembaraço, ok? E se eu te perguntar aqui, quem que entra na base de cálculo de quem? Esse aqui entra na base de cálculo de alguém? Entra na base de cálculo do IPI. Esse aqui entra na base de cálculo de alguém? Entra do ICMS. O ICMS entra na base de cálculo de alguém? Da COFINS e dele mesmo também. Tá? Além do mais, a COFINS entra na base de cálculo dele. Aí gera aquela relação cíclica que a gente discutiu em classe. Né? E por isso que a legislação teve que tirar um do outro, senão geraria uma relação cíclica infinita. Né? Bom, o que mais que você precisa saber em relação a tributos? Existem algumas coisas que podem ser perguntadas tanto nessa prova aqui, quanto na prova de direito tributário. Né? Características típicas desses dois tributos aqui. Aquela chamada extrafiscalidade, né? Característica típica desses tributos. Quais desses tributos aqui o Poder Executivo pode majorar a alíquota por decreto? Pode. Tanto do I, quanto do IE, quanto do IPI. Em qual deles não está sujeito a nenhuma anterioridade? IE. É isso aí. Tá? Então, esse é um tema bom, é um tema que vai aparecer na sua prova, não só na legislação aduaneira, pode aparecer em outras também. Vamos para despacho. O que eu chamo a atenção em despacho? Qual é um tópico relevantíssimo em relação ao despacho aduaneiro? E que eu acho que tem grande chance de aparecer na sua prova. Afora conceitos, que eu já comentei aqui. Né? Não tenha dúvida que podem te perguntar o conceito de conferência aduaneira, o conceito de... o que é desembaraço aduaneiro? É o ato que atesta a conclusão da conferência aduaneira. É o ato final do despacho? Não! É o ato que atesta a conclusão da conferência. A conferência nada mais é do que o exame documental mais a verificação da mercadoria. Ok. Afora conceitos, o que podem te perguntar e que eu acho que é uma boa pedida para concurso? Etapas. Por isso que eu coloquei ali. Etapas. Uma questãozinha do tipo, ordene as etapas, ou com 3 etapas em ordem e pedindo para você dizer quais delas, se elas estão na sequência correta do despacho, ou até te perguntando qual delas faz parte do despacho. Se eu te perguntar, por exemplo, o licenciamento faz parte do despacho? Não! É uma etapa administrativa que antecede o despacho aduaneiro de importação. E se eu te colocar 2 itens, a seleção parametrizada e a distribuição para a conferência, qual acontece antes? Seleção parametrizada. Tá? Ou alguém vai te fazer uma pergunta idiota, eu não acredito, mas tudo é possível. Tá? Tudo é possível. Tá? Se for aquele elaborador de questão que gosta de usar o mesmo, a gente vai falar dele em seguida, daqui a pouquinho. Tá? Eles podem te perguntar em relação aos canais de conferência, mas seria humilhante aqui eu falar o que significa, sabe? Aliás, esse é um bom tema para musiquinha. O verde, o vermelho, o amarelo, o laranja. Tá?
Podia usar até uma letra da Xuxa, verde, vermelho, amarelo. Sobre penalidades. Bom, penalidades é um tema diferencial. É um tema que separa o joio do trigo. Não é daqueles temas que todo mundo acerta. Porque é um tema que tem uma grande chance de ter uma questão difícil. Tá? É um tema no qual você pode encontrar uma questão complexa. Uma questão que exige um domínio maior da legislação. E a legislação é extensa. Então você tem que ver até que ponto vale você aprofundar nisso. Tá? Você não tem tempo, óbvio, a gente está chegando na prova, e você só tem tempo de estudar uma coisa em relação a penalidades. O que você sugere? O que eu sugiro? Perdimento. 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 Perdimento é a penalidade que os fiscais mais gostam de aplicar. Não é? Você vai ter um prazer inenarrável. Você vai ter um orgasmo aduaneiro no primeiro perdimento que você aplicar, quando começar a trabalhar. Não é? Então, o perdimento é, por natureza, uma penalidade que tem grande chance de aparecer na sua prova. Tá? O que pode me perguntar sobre perdimento? Bom, hipóteses eu acho improvável, porque senão a pessoa teria que imaginar que você leu e decorou ou assimilou todas as hipóteses de perdimento, o que é um pouco ilógico. Né? Se eu tivesse que estudar as hipóteses, eu me limitaria àquelas que estão no artigo 689. Tá? São 19 hipóteses lá, mais as do Decreto-Lei 1455, de 76, e fechou o perdimento. É claro que o perdimento é uma penalidade grave. Tá? Então, perguntas do tipo, ele pode em alguma hipótese ser cumulável com uma multa? Pode, a gente já comentou hipóteses em que ele pode ser cumulável com uma multa. É possível que eu, não tendo mais a possibilidade de aplicar a pena de perdimento, substitua essa pena por uma multa? Existe essa possibilidade. É uma multa de 100% do valor da mercadoria. Tá? Pode ser que coloquem em uma das assertivas, se for assinale a correta, ou verdadeiro verdadeiro e falso, para você depois dizer quais são as verdadeiras, né? Que te perguntem qual é o limite que o STF tem usado hoje para o princípio da insignificância. Qual é o limite? 10 mil. 10 mil reais ou 10 mil dólares? 10 mil reais. O STF não costuma estabelecer limite em dólares. Né? Onde é que você vai encontrar limite em dólares? No nosso próximo tema aqui, que é um tema que é uma boa aposta. Se eu diria que para auditor há uma grande chance disso aparecer, eu diria, na prova de analista vai aparecer. Tá? Então, quem está estudando para auditor pode ser que apareça isso na prova. Tem uma boa chance. Porque o elaborador do edital foi muito explícito, ele deu muita bandeira. Ele colocou bagagem fortemente no edital. E é um tema que, em tese, seria um tema secundário. Como ele deu apoio a esse tema é possível de haver na avaliação, na prova. E nesse tema bagagem, nesse sim você tem cotas em dólares. Não é? Qual é a cota que você tem para a via aérea e para a via marítima? 500 dólares. E qual a cota que você tem para vias terrestre, fluvial e lacustre? 300 dólares. E passou desse limite, o que acontece? Paga 50%. Como que eu chamo o nome? Qual é o nome desse regime? Regime de tributação especial. E se eu te falar do regime de tributação simplificada, ele trata do quê? Remessa postal internacional e encomenda aérea internacional. E a alíquota é de quanto? 60. Tem exceção? Sim, de pessoa física para pessoa física, menos de 50 dólares, ou remédio, vai ser 0. Tá? Tem algum outro regime com tributação diferenciada? Sim, RTU. O que significa RTU? Regime de tributação unificada. Deixa eu atualizar os senhores. Informação relevantíssima. Até o nosso último encontro, só havia registro de 4 operações ao amparo desse regime. Notifico, já são 6 agora. Ok? Então, da nossa última aula até agora, já ocorreram mais 2 operações de importação ao amparo do RTU. Então, esse regime que foi instituído em 2008, já teve 6 operações ao amparo dele realizadas. Quem sabe você, como auditor, seja premiado e venha fiscalizar uma delas futuramente. Tá? Um outro tema,
é provável que apareça na sua avaliação, porque é um dos acordos internacionais que normalmente estava na outra disciplina, que vai ser objeto da aula do outro professor daqui a pouco, de comércio internacional, e é o único acordo que acabou ficando nessa disciplina, o acordo de valoração aduaneira, o acordo do GATT. Se a prova for ridícula, como a última, que chegou a perguntar quantos eram os métodos, e nas alternativas dava 4, 5, 6, 7, 8, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares K, alternativa A, Brau, alternativa B, Breu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, não acredito que a prova vá ser irrazoável a ponto de perguntar algo tão simples. Agora, pode perguntar alguma coisa em relação aos métodos. Uma coisa importantíssima que você tem que saber é que eles são sequenciais e sucessivos. E essas palavras não são enfeites. Eles são realmente sequenciais e sucessivos. Eu não posso passar para o segundo método se eu não esgotei o primeiro, e assim por diante. São 6, do sexto não passa. Por quê? Bom, se eu te falar que os sextos são critérios razoáveis, flexíveis, você vai entender por que dele não passa. E por que a gente quase nunca usa o quinto método? Porque o quinto método depende de informações obtidas no exterior. Quer dizer, o chinês vai ter que te dar a informação do que compõe o custo do produto que ele está exportando para você valorar pelo quinto método. E o quarto método também é conhecido como método do valor dedutivo. Eu sempre confundo o quarto e o quinto. Lembra o macete para não confundir o quarto e o quinto? Aliás, tamanha é a confusão do quarto e o quinto que o Brasil permitiu a inversão entre eles. Né? Claro, com a aquiescência da aduana, a pedido com a aquiescência da aduana. O quarto método é valor dedutivo. Começa com a letra D. A letra D é a quarta letra do alfabeto. Não funciona com o quinto, que é o valor computado. A letra C é a terceira. Tá? Mas você sabendo que o valor dedutivo é o quarto, beleza. Deduzido é o quarto. E o primeiro, o segundo e o terceiro, esses são mole. Né? O primeiro é a regra número 1, valor da transação. O segundo é mercadoria idêntica e o terceiro é mercadoria similar. Tá? Então, basicamente, as minhas apostas são essas. Professor, tem mais coisa? É claro que tem mais coisa no edital. Não é? Não cabe numa película o edital inteiro. Tá? Então, no edital você tem Ciscoserve? Tem Ciscoserve. Pode ser que encontre uma questão sobre Ciscoserve? Pode ser que encontre. Tá? Mas eu diria que aqui a gente está no reino da ampla possibilidade. Tá? No que não está aqui, a gente está no reino da remota possibilidade. Como a gente tem 20 minutos, vamos trabalhar com a ampla possibilidade. Tá? Creio que os 20 minutos já se estão esgotando, ou já estão esgotados, e nós vamos fazer uma pausa de 1 minuto, é isso? Deixa eu perguntar para o Carlos André se nós podemos emendar na outra já. Nós vamos fazer pausa? Vai ter pausa? Não? Então troco, saio aqui, vou trocar o professor. Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. Vou sortear um livro. Vamos trocar o conteúdo para comércio lá, beleza? Tem que ser. Na verdade, eu sou partidário. Eu sou partidário de que a sorte deve favorecer os que mais se prepararam. Tá? A sorte tem que ser proporcional ao preparo. Eu desejo tanta sorte para você quanto foi o seu preparo. Eu acho que tem que ser proporcional. Então, deixa eu pensar numa pergunta bacaninha mesmo. Jogar? Uma pergunta bacaninha. Vamos lá. Tem aniversariante? E tem direito à dedicatória depois. Tem que responder? Não, a pergunta é pesada. Não é tão pesada. Vamos lá. Existe algum regime aduaneiro
ao qual se aplica subsidiariamente a legislação do entreposto aduaneiro, mas que é operado dentro de uma área aduaneira especial? Existe. A resposta eu já disse. Existe. Se respondeu existe, você acertou. Só que aí eu vou fazer a segunda pergunta, e que vale esse segundo livro aqui. A pergunta é, qual é o nome desse regime? Não. Não obtive a resposta ainda, mas então eu vou facilitar um pouco a resposta. Esse regime... Oi? Não. Esse regime é operado dentro de uma área aduaneira especial em Manaus. Não, a Zona Franca de Manaus é um regime aplicado em área especial. É um entreposto que existe dentro desse lugar. Não? Então depois eu vou fazer uma outra em CI. O nome do regime ao qual eu estou me referindo é EISOF. Agora cá entre nós. Imagina se esse regime aparece na prova no final de semana. Só vocês vão acertar esse negócio. EISOF, Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus. Tá? Esse é nível 3. Esse é nível 3. Tá? Vamos lá. Para valer livro tem que ser nível 3, né? Pessoal, o professor de comércio internacional já chegou. Nós vamos então começar o nosso bate-papo sobre CI, comércio internacional, ok? Quais são as apostas em CI? A primeira aposta que eu faço em CI regimes aduaneiros está aqui também, mas eu não vou falar mais nada de novo sobre regimes, mas regime aduaneiro está aqui também, está em CI também. Bom, se você quiser saber quais as minhas apostas, mesmo que eu silenciasse, você observaria que tem alguns itens que estão sublinhados aí, não é? Então, você já tem um indício de quais são as minhas apostas, certo? Bom, a primeira observação que eu tenho a fazer sobre CI é, sabe aquele menino que põe o dedo na tomada, não é? E descobre o que é um choque? Pois é. A banca descobriu o que é um choque. Tá? A última prova de comércio internacional da ESAF teve, das 20 questões, 6 anuladas. 15. 6 questões anuladas. Ou seja, uma prova porca, mal feita, de uma banca que não merecia ser uma banca de uma instituição do nível da ESAF. Mas, então, alternativa A, essa banca, esse menino que colocou o dedo agora e está escaldado com o que aconteceu, vai fazer uma prova super tradicional de cara crachá. Entendeu? Literal, cara crachá. É uma prova para não dar recurso. Se é uma prova para não dar recurso, é uma prova de conteúdo básico, literalidade. Tá? E ele não vai nem querer usar sinônimo, porque ele quis usar um sinônimo, ele achou que posição era sinônimo de dígito, e uma questão de classificação foi anulada por isso. Quer dizer, a pessoa não tinha um mínimo conhecimento de classificação fiscal. Tá? Então, provavelmente as questões de CI vão ser básicas. Então, não perca tempo com conhecimento avançado, estudando estrutura de composição e como é o processo decisório do CARICOM. Tudo bem, cai CARICOM? Cai CARICOM. Tá? Agora, eu tenho que saber que o tratado constitutivo do CARICOM é o tratado de Chaguaramas. Claro que não. Bom, se cair domingo, vocês vão saber. Tá? Mas isso é absolutamente irrelevante, isso é para conversar no boteco. Isso não é para a prova da ESAF. Tá? O que pode ser objeto de indagação? Bom, eu vou seguir a ordem do edital, mas vou dar maior ênfase aos temas que eu entendo que são prioritários. Então, KOMC,
Claro que cai a OMC. Ah, mas no edital antes de OMC tem aquele blá 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 de políticas comerciais, protecionismo, livre-cambismo. Meu amigo, se você tem um mínimo de lógica dentro da sua cabeça, você provavelmente vai acertar a questão sem ler nada de protecionismo e livre-cambismo. As próprias palavras já sugerem do que se trata. Tá? A gente não vai perder tempo com isso. Tá? A gente quer saber do que pode dar certo, não tem tempo a perder. Tá? Então, vamos seguir. Acordos no âmbito da OMC. Bom, a OMC é um organismo internacional. O GATT não era. Tá? O GATT era um acordo internacional. E houve várias rodadas de negociações no âmbito desse acordo internacional que é o GATT? Sim, várias. As primeiras rodadas se preocupavam mais com redução de alíquotas. As duas últimas, que foram a rodada Tóquio e a rodada Uruguai, essas não, essas começaram a tocar em temas como subsídios, tocar em temas como licenciamento, valoração aduaneira, origem. E quando chegou na rodada Uruguai se tocaram alguns pontos que a gente nunca imaginava que um dia ia conseguir lograr um êxito de um acordo internacional em relação a eles. Têxteis, agricultura e o pior deles, TRIPS, propriedade intelectual relativa ao comércio. E por que o pessoal conseguiu lograr êxito na rodada Uruguai e aprovar o tratado que é a mãe da mãe da mãe do comércio internacional, que são os tratados celebrados no âmbito da rodada Uruguai do GATT? Como que se conseguiu isso? Com um mecanismo chamado Single Undertaking. Ou seja, ou você aprova tudo ou não aprova nada, meu amigo. É tudo ou nada. Ah, tem esse tratado aqui que te favorece, mas tem um outro que nem tanto. Assim, quer, tem que levar tudo. Tá? Então, essa foi a filosofia que fez com que essa fosse a rodada mais exitosa de todos os tempos. Tão exitosa, que está ofuscando a rodada atual, que não consegue chegar a lugar nenhum mais. A rodada Doha está num impasse, tem temas... Aliás, tem um tema bem forte na nossa área aduaneira, que é o tema facilitação comercial. Tá? E a gente fica patinando nesses temas, porque parece que tudo aquilo que você conseguia fazer já se fez na rodada do Uruguai. E agora está difícil sair disso. Tá? Então, a rodada Doha é uma rodada que aparentemente está caracterizada pelo fracasso. Não é? Mas a história só acaba quando termina. Não é como Fukuyama falava que tem um fim. Não, a história só acaba quando termina. E isso é nunca. Não é? Aliás, pode ser que seja agora no dia 20 de dezembro de 2012. Mas acho que isso não vai acontecer. Não é? Tem gente que já marcou a churrascada do fim do mundo para essa data. Dois dos acordos... Veja, na rodada Uruguai foram celebrados vários acordos. O acordo constitutivo do OMC foi celebrado nessa rodada e anexos a ele, vários acordos importantíssimos. Por exemplo, no anexo 1A ficaram os acordos relativos a bens. No anexo 1B, os acordos relativos a serviços. No anexo 1C, o TRIPS. No anexo 2, o mecanismo de solução de controvérsia. No anexo 3, o estabelecimento de políticas comerciais. E ainda tem o tal dos acordos plurilaterais. Boa essa! Qual é a diferença no acordo plurilateral para um acordo multilateral? O multilateral é todos e vincula. O plurilateral é opcional. Eu posso fazer parte, eu posso não fazer. Ele não é single undertaking. Eu posso não querer fazer parte de algum daqueles acordos. Tá? Por exemplo, de aeronaves. Tá? Eu poderia falar aqui há algum tempo sobre GATT e sobre GATS. Tá? Tenha a grosso modo, que tudo aquilo que o GATT se preocupou em fazer para mercadorias, o GATS se preocupou em estender para serviços. O raciocínio é esse. E é um raciocínio muito parecido com aquele que você vai ter no tema Cisco-Serve. O que é o Cisco-Serve? Ele busca ser um Ciscomex de serviço. Ah, eu tinha uma nomenclatura de mercadorias. Ah, beleza, vou estabelecer uma nomenclatura de serviços. Então, o Ciscomex está para o GATT como o Cisco-Serve está para o GATS. Tá? Desses dois acordos, ou de OMC, os dois temas favoritos, prediletos dos examinadores, e você pode estudar isso historicamente,
em todas as provas para auditor fiscal, até hoje, exceto uma, ou caiu nação mais favorecida, ou caiu o tratamento nacional. Em todas as provas para auditor, até hoje, na história do concurso para auditor, ou caiu tratamento nacional, ou cláusula da nação mais favorecida. Então, meu amigo, você tem a obrigação de dominar esses dois temas. O que diz a cláusula da nação mais favorecida? Toda vez que você estende um benefício para um dos membros, você é obrigado a estender aos demais, imediata e incondicionalmente. E o que diz o tratamento nacional? É vedado estabelecer um tratamento distintivo entre o produto estrangeiro e o produto nacional que não seja a tarifa aduaneira. Ou seja, os dois estão dentro de um princípio maior. Qual é o princípio maior que abarca esses dois institutos? Começa com não e termina com discriminação. É o princípio da não discriminação. Ok? Bom, vocês podem encontrar também alguma questão sobre integração comercial. O elaborador do edital mudou o nome dessa coisa aqui. Né? Sempre foi integração econômica. Nesse edital ele escreveu integração comercial. Então, beleza. A gente vai tratar aqui como se fosse, mas é integração econômica. Tá? Mas que seja, integração comercial. Lembra dos 4 níveis de integração, a classificação de Balassa? Quais são os 4 níveis? Área de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica. Eu poderia ainda ter um quinto, que seria integração total, mas aí é questionável se isso seria um 5º nível ou se isso seria um novo Estado, não é? E não um processo de integração. Em relação à área de livre comércio, em que nós pactuamos um tratamento uniforme entre nós. Não é? Na área de livre comércio não tem alíquotas entre nós, mas em relação a terceiros, o procedimento a gente vai fazer o que quiser. Dá um exemplo aí de área de livre comércio. NAFTA. O NAFTA é uma área de livre comércio. Tá? Aliás, o NAFTA já vai servir de exemplo para a gente fazer a pergunta seguinte. O NAFTA quer ser algo mais do que uma área de livre comércio? Não. Ele precisa querer ser algo mais do que uma área de livre comércio? Também não. Veja, essa história de que são estágios intermediários até que se chegue, meu amigo, eu posso não querer chegar a lugar nenhum. Para mim é uma área de livre comércio e tá bom, eu quero isso. Eu posso querer uma união aduaneira, não posso? Se eu quiser uma união aduaneira, aí além disso que acontece na área de livre comércio, eu vou ter que também ter um comportamento uniforme perante terceiros. Aquilo que a gente chama de tarifa externa comum. E eu vou ter que ter um território aduaneiro único. Para quê? Para quando a mercadoria sair de um país não ser tributada ao entrar no outro. Que é o que acontece hoje no Mercosul. Por isso que o Mercosul ainda não é uma união aduaneira completa. 5? Pô, 5 tá fácil. Por isso é o que eu tenho ainda ou o que já foi? Uma união aduaneira incompleta ou imperfeita. É isso que é o Mercosul. Tá? O Mercosul quer ser o quê? O terceiro estágio de integração. Ele quer ser um mercado comum. Ele quer ter livre circulação de bens, de produtos, serviços, pessoas e capitais. É isso que o Mercosul quer. Quer dizer que o Mercosul, por querer ser um mercado comum, ele se enquadra perfeitamente no 3º grau de Balassa? Não faça essa confusão. Aquela classificação de Balassa é uma classificação teórica, hipotética. O Mercosul quer ser o que ele quer ser. Se a doutrina costuma chamar isso de mercado comum e o acordo constitutivo, que é o Tratado de Assunção, chamou de mercado comum, ótimo. Mas se ele tivesse chamado de outra coisa, a gente ia querer ser outra coisa. Tá? Vale o que está estabelecido no tratado. Essa classificação de Balassa, de Bela Balassa, é teórica. É teórica. Tá? Então, não existe necessariamente uma ordem, nem uma hierarquia. O bloco que tem o mercado comum não é hierarquicamente ou mais importante do que um bloco que tenha. Aliás, o edital tirou aquele que era chamado de o mais importante deles, que era a União Europeia. Não cai mais a União Europeia no concurso. Tá? Talvez o bloco mais importante que tenha para a gente conversar seja o Mercosul. Tá? Por quê? Porque eu afirmo desde já que você vai encontrar uma questão sobre o Mercosul.
E cuidado, porque você pode encontrar uma questão sobre Mercosul não só nessa prova do final de semana, mas também na outra. Não sei se vai ser organizado algum curso sobre a discursiva depois, mas esse é um tema bom para a discursiva. Tem 2 temas bons para a discursiva aqui. Esse daqui e esse daqui. Se der para misturar os 2, então, melhor ainda. Bom, em relação ao Mercosul, você tem a obrigação de saber, pelo menos, o que quis o Tratado de Assunção, que é o Tratado Constitutivo, de conhecer os principais tratados do Mercosul. O Tratado de Assunção é importante porque é o tratado que constitui, e é aquele que dizia que nós seríamos um mercado comum até 31 de dezembro de 1994. Veja, direito positivo programático, vamos dizer assim, direito positivo programático. E o protocolo de Ouro Preto? O protocolo de Ouro Preto é importantíssimo porque é ele que atribui personalidade jurídica para o Mercosul. É a partir desse protocolo que se atribui personalidade jurídica e que se cria a estrutura hoje existente no Mercosul. Que estrutura é essa? Qual é o órgão de elite, de cúpula do Mercosul? Conselho do Mercado Comum. E assessorando ele, o Grupo do Mercado Comum. Abaixo deles, a CCM, a Câmara de Comércio. Existem alguns órgãos importantes também, fora esse, sim, o Fórum Econômico Consultivo Social, que é um órgão mais político. A antiga comissão parlamentar, que hoje é o Parlamento do Mercosul, que é o único parlamento do mundo que não legisla. Claro, isso não vai cair no seu concurso. Mas é um parlamento que, dentre as atribuições dele, não está legislar. Você encontra ainda, por exemplo, o protocolo de Ushuaia. O que diz no protocolo de Ushuaia? O protocolo de Ushuaia é o compromisso democrático. É por isso que todos os países do Mercosul são democráticos. Um outro protocolo, o protocolo de Olivos. Do que trata? Solução de controvérsia. É o protocolo que estabelece, por exemplo, o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul como instância julgadora. Esse Tribunal Permanente de Revisão, aliás, a gente está numa situação bem delicada, porque o Tribunal Permanente de Revisão tem sede em Assunção, e o Paraguai está suspenso do Mercosul. Aliás, o Paraguai é o depositário do Tratado de Assunção e dos tratados do Mercosul. Aliás, se vier uma pergunta, eu não acredito que venha uma pergunta porque ela é anulável, no sentido de quais são os componentes do Mercosul. O Paraguai é membro do Mercosul e está suspenso, por decisão dos outros Estados-partes. E a Venezuela? A Venezuela foi formalmente incorporada ao Mercosul, mas existe um grupo de trabalho analisando se ela cumpre as regras para ser incorporada juridicamente ao Mercosul. Então é discutível se você pode dizer que a Venezuela hoje é membro efetivo do Mercosul. Então, não acredito que venha questão nesse sentido. 2 assuntos que são presentes para você: Incoterms e intervenientes. Incoterms é um daqueles assuntos que você estuda em uma página. Um desenho, você tem basicamente 4 grupos de Incoterm. Os do grupo E, os do grupo F, os do grupo C e os do grupo D. Qual que é o grupo? Perguntinhas de Incoterms. Qual é o grupo que eu chamo de grupo de partida? Quais são os Incoterms de partida? E. O grupo E são Incoterms de partida. Qual é o único grupo em que quem assume o risco não é a mesma pessoa, quem assume o risco não é a mesma pessoa que assume o custo? C. O grupo C é o único grupo em que quem assume o risco não assume o custo. Por quê? No grupo E, a mercadoria é entregue aqui, a responsabilidade do vendedor, e o transporte também é por conta do comprador. A mercadoria é entregue aqui por a ordem do comprador e o transporte é por conta do comprador. Nos do grupo F, a mercadoria é entregue aqui, a ordem do comprador, e o transporte é também por conta do comprador. Ela é colocada aqui a bordo de um navio, isso é o FOB, ela é colocada ao longo do costado, que é o FAS,
né? Ou ainda é o free carrier. E aí no free carrier é o único... free carrier é o único do grupo F que não é exclusivo da via marítima. Ok. Aí nós vamos para o grupo C. No grupo C, sim. Quem assume o risco é o... No grupo C, o comprador assume o risco e o transporte é do vendedor. Quem paga o transporte é o vendedor. Por isso que eu falei que é o único que tem conflito entre uma responsabilidade e outra. E por último, o grupo D. O grupo D é o que tem novidade, porque o grupo D mudou do Incoterm 2000 para o Incoterm 2010. Eram 5 Incoterms do grupo D, agora são só 3. DDP, DAP e DAT. DAT é entregue no terminal, DAP é entregue no lugar, place. E o DDP é entregue com os tributos pagos. Então, tranquilaço isso, pessoal. Isso é uma questão de presente. Tá? Intervenientes, presentaço. Por quê? Qual é a confusão que você pode fazer em relação a intervenientes? Eu não tenho dúvida nenhuma que você não vai confundir atribuição do Banco Central, atribuição do Ministério das Relações Exteriores, provavelmente não vai confundir a atribuição da Receita também. Provavelmente a confusão vai ser entre SESEX e CAMEX, ok? Então tenha em mente a seguinte regra. Quem bate o martelo é a CAMEX. Então quando você encontrar diretrizes, decidir, fixar, é CAMEX. Tem uma exceção? Tem. Qual é a exceção? Compromisso de preço. Quem decide sobre compromisso de preço? A SESEX. Espera aí, mas quem homologa é a CAMEX. Então, mesmo naquele momento em que usou a palavra decidir para a SESEX, só usou a palavra decidir porque o papai ainda vai homologar. Quem homologa compromisso de preço é a CAMEX. Então, não jogue fora uma questão. Esse é um tema grátis. Né? Sobre regimes nós já conversamos. Classificação fiscal de mercadorias. Sobre classificação, acho que a questão vai ser básica ao extremo. Primeiro, porque se quem elaborar for a mesma banca, demonstrou na última prova que não entende nada de classificação fiscal. Então, não vai entrar nas regras. Não acredito que entre nas regras. Vai entrar na designação do que é posição. O que é posição? São os 4 primeiros dígitos. Os 2 primeiros dígitos são o capítulo. O 5º dígito é a subposição de primeiro nível. O 6º dígito é a subposição de segundo nível. E aí, a esses 6 dígitos que são internacionais do sistema harmonizado, nós agregamos aqui no Mercosul mais 2, que são o item e o subitem. Qual que é a diferença entre NCM e TEC? NCM é a nomenclatura do Mercosul. Na NCM você encontra descrição e código tarifário, não encontra alíquota. Na TEC você encontra tudo que você encontra na NCM, descrição e código tarifário, mas encontra uma coluna a mais, que é a alíquota. A TIP você encontraria uma coluna a mais, que é o IPI. Não é? Bom, esse tema aqui também é favorito. Tá? Eu diria que se a gente tivesse que selecionar só 2 aqui, ele seria um dos 2. Tá? Por quê? Porque defesa comercial é o tema predileto desse povo que não entende nada dos outros temas. Porque é o único tema que eles entendem. Não é? Então, o pessoal que elaborou as provas dos últimos concursos só entende desse tema. Então, explora bem. Tanto que você vê que as questões mais bem elaboradas são sobre esse tema. Porque é a única coisa que eles sabem. Defesa comercial, se a gente precisasse resumir, e é isso que nós vamos fazer, porque o tempo já se esgotou, né? Nós vamos resumir em um quadro imaginário que você vai construir na sua cabeça agora. É um quadro que tem 3 linhas e 3 colunas. Tá? As linhas vão dizer direitos antidumping, direitos compensatórios e salvaguardas, que são basicamente as 3 linhas de uma coluna cujo título é Mecanismos de Defesa Comercial. Esses são os mecanismos de defesa comercial existentes no Brasil. Eu vou vincular cada um desses mecanismos agora à segunda coluna. A segunda coluna é o que causa, qual é o antecedente. Por que a gente adota um antidumping? Porque no antecedente existiu um dumping, que é uma prática desleal de comércio. Assim como, por que eu adoto uma medida compensatória? Porque antes aconteceu um
subsídio, que é uma prática desleal de comércio. E por que eu adoto uma salvaguarda? Eu adoto uma salvaguarda porque, aí não tem uma prática. Pegadinha. Esse é o único que não tem no antecedente uma prática desleal. É uma fraqueza sua, do seu país. É uma fraqueza que um aumento no volume de importações de determinado produto, absoluto ou relativo, ocasiona ou ameaça ocasionar um prejuízo grave à indústria nacional. Isso é o suficiente para eu estabelecer uma salvaguarda. E isso já dá uma característica da salvaguarda que a distingue dos dois demais. A salvaguarda é o único dos três que tem natureza tributária. Ela é um aumento do I. A salvaguarda tem natureza tributária. O antidumping e o direito compensatório não têm natureza tributária. Ok? E isso preenche a nossa última coluna. Ok? Não perca também conceito de dumping e conceito de subsídio. Estão ambos no regulamento aduaneiro, se quiser estudar pelo regulamento aduaneiro, porque conceito de dumping e conceito de subsídio é recorrente em avaliação também. Quem vê os últimos concursos vai ver que isso caiu de montão. Tá? E por último, um tema no qual eu não aposto, tá? Mas ele figura aqui, é por isso que ele figura sem o sublinhado. Tá? Então, essas são as questões do talvez. Tá? Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias e SGP, SGPC. Tá? São temas que podem aparecer? Podem. Se eu tivesse que optar entre um deles, eu optaria pelo SGP, SGPC. Por quê? Porque é matéria do MDIC. Porque é matéria do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. E pelo que a gente viu, o perfil de prova é Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios. Pessoal, concluindo então a nossa exposição, eu quero desejar boa sorte a todos na medida do preparo. Ok? Obrigado.